Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, continuamos firmes com o nosso propósito de leitura bíblica anual. Hoje estaremos lendo o livro de Êxodo, capítulos 19, 20 e 21. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Êxodo, capítulo de número 19. No terceiro mês, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Réfidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali, pois acampou Israel de frente ao monte. Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor, e o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente guardardes a minha aliança, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor os limites do povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto, nem mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disseram ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce e adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu advertiste, dizendo: Marca os limites ao redor do monte e consagro. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Agora vamos para o capítulo 20, né? Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto,
porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat, né? O descanso do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, nem o forasteiro, né, das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o Shabat e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes o que dos céus os falei? Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-á. Nem subirás por degrau no meu altar, para que a tua nudez não seja exposta ali, né? Veja que Deus, ele colocava até mesmo os detalhes, né, irmãos? Tudo da forma como o Senhor precisa, né, ser adorado. Capítulo 21 do livro de Êxodo. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas no 7º ano será o forro de graça. E se entrou solteiro, sozinho sairá. Se já era casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der uma mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo ao meu senhor, minha mulher e os meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e lhe fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a comprometeu em desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se casar com seu filho, tratá-lo-á também como filha. Se lhe der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá em retribuição, sem pagamento em dinheiro. Quem ferir o outro, de modo que este morra, ele também será morto. Porém, se não armou cilada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o teu próximo, matando-o a traição, tirá-los-á até o meu altar para que morra. Quem ferir seu pai e a sua mãe também será morto. O que raptar alguém e o vender e for achado na sua mão também será morto.
Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, ou ferido, e o ferido não morrer, mas cair de cama, e se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e lhe fará curar totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, ou ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem a uma mulher grávida, e forem a causa que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que a feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará com o juízo como os juízes determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir com forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe foi exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi e um jumento, o dono da cova pagará o dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então aqui, meus irmãos, né, nós podemos ver aqui no capítulo 19, né, Deus falando acerca da escolha de Israel como sendo também uma nação santa, um sacerdócio santo, né, um povo escolhido de Deus. No capítulo 20 nós temos aí, né, é um capítulo célebre por causa, né, que é nele que está escrito os 10 mandamentos, né, e essas leis seguem, né. No capítulo 21, por exemplo, nós vamos ver aqui leis de cunhos, né, leis de escravaturas, leis cívicas. Então, é isso aí. Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.